bem-vindos ao canal Next Comics. Antes de tudo, gostaria que se inscrevesse aqui no canal, deixasse um like, ativasse aqui o sininho pra ajudar aqui o canal a crescer. Mas já tem que ser dito, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar de Blade. Por que Blade? Porque pelo visto o pesadelo de Blade ele não acaba, porque mais uma vez Blade perdeu seu diretor. Isso depois que o Mahershala Ali falou 6 meses atrás que a Marvel finalmente tinha conseguido acertar no roteiro de Blade e o filme estava basicamente pronto para começar a filmar, depois de basicamente 4 trocas de roteiristas, que foi a troca do Michael Chanzenberg pelo Nick Pizzolatto, o Nick Pizzolatto pelo Michael Green e o Michael Green pelo Eric Pearson, e aparentemente conseguiu acertar no roteiro desse novo filme do Blade. E eu pessoalmente já não faço a menor ideia do que esse filme é, porque inicialmente esse filme ia ser um filme de época, ia se passar na década de 10, na década de 20, na década de 30. E o Mahershala Ali, ele não gostou, achou que o roteiro do filme ele tinha muita pouca ação. Aí mudou de novo o roteirista do filme. Aí o roteiro agora ia ser um filme na época atual, nos dias atuais. E mais uma vez o Mahershala Ali, ele não gostou. Aí mudou a classificação indicativa de Blade, ia ser mais 18, que pra mim é uma excelente ideia. Mas aí o Mahershala Ali também não gostou. Aí a vilã do filme seria interpretada pela atriz Mia Goth, e o Mahershala Ali também não gostou. Aí agora o vilão do filme é um homem que segundo rumores, pode ser o Drácula, e aí ele gostou, e que é uma excelente ideia na minha opinião, e que agora o filme ele finalmente poderia começar a filmar, só que não, né? Porque mais uma vez, Blade perde um diretor pela sua segunda vez, já que eles já tinham trocado um diretor, que originalmente era o Barsantari, que foi demitido porque ele e o Mahershala Ali não estavam conseguindo entrar em um consenso dentro da produção de Blade do que fazer com Blade. Então, devido a isso, eles decidiram contratar um outro diretor, que era o Jordan Peele, que é o diretor de Lovecraft Country, que foi uma excelente série, uma série espetacular, elogiada pela crítica, mas pelo que parece, né, essa dupla não deu muito certo, porque o Mahershala Ali brigou com esse último diretor de Blade, que segundo rumores foi uma separação amigável, eles simplesmente decidiram seguir por caminhos diferentes, mas que no final das contas significa sai daqui antes que eu te esgane e mete um soco na tua cara. Então mais uma vez o Blade vai trocar de diretor, eles vão ter que escolher um outro diretor, e inevitavelmente isso vai adiar o começo das filmagens de Blade, que já tinham sido prometidas há meses atrás, tanto que Blade já saiu do calendário da Marvel de 2025, Blade não vai mais estrear em 2025, e vamos ser honestos, Blade é um filme que não tem pressa nenhuma de ser feito. Blade não vai fazer nenhuma diferença dentro da fase 4, da fase 5, da fase 6, não faz diferença, porque em si Blade é uma área inexplorada da Marvel, é aquela área sobrenatural da Marvel, que inclui vampiro, mago, que foi basicamente só explorada pelo Doutor Estranho, e que tá demorando até um pouco mais ainda a conta de ser explorada, porque esse filme, essa produção, ela cometeu o erro de começar a sua produção dentro da contratação de elenco do filme, que foi a contratação do Mahershala Ali. Não que ele não tenha a capacidade de ser o Blade, é óbvio que ele tem a plena capacidade de interpretar o Blade, mas quando você faz um filme, você não começa contratando o ator principal. Primeiro você contrata um roteirista, você anuncia esse roteirista, aí esse roteirista ele escreve um roteiro, aí você vai lá, contrata um diretor, aí o diretor junto com o roteirista, eles se juntam pra contratar o elenco do filme, e a partir daí eles anunciam o elenco principal desse filme. Esse é o padrão de lançamento de basicamente qualquer filme, só que no caso de Blade aconteceu o contrário. Ele foi anunciado em 2019 lá na Comic Con, e lá se vai 5 anos que eles já apresentaram o Mahershala Ali tendo Blade, e o filme não sai do lugar. Esse filme ele tá demorando tanto pra sair que eles anunciaram Eternos e Viúva Negra, produziram Eternos, lançaram Eternos, produziram Viúva Negra, lançaram Viúva Negra, e o filme do Blade não sai do lugar. Viúva Negra, que se eu não me engano também é um projeto lá da fase 2 da Marvel ainda, lá no início, mas ainda era o início do CM, então faz até um certo sentido eles terem demorado pra lançar esse filme. Mas quando esses filmes eles foram anunciados, eles foram produzidos e lançados, enquanto o Blade ficou nesse estado de pré-produção eterno, que não acaba. Já faz 5 anos desde que anunciaram o Mahershala Ali, que tem um erro comum, às vezes acontece isso, de você anunciar o elenco do filme antes de anunciar um diretor ou anunciar um roteirista. A única coisa que me faz entender toda essa bagunça dessa produção de Blade é que o Mahershala Ali, ele não é só um ator que foi confirmado no papel de Blade antes do lançamento do filme, antes de anunciar um roteirista ou um diretor. Ele também foi o cara que levou a ideia do Blade pra Marvel. Ele quer ser o Blade. Ele pediu pra fazer o filme do Blade. O Kevin Feige deu isso pra ele. Deu o Blade pra ele, pensando no que ele iria ter um cara que ganhou basicamente 2 Oscars dentro do CM, em troca de abdicar do seu poder de produtor do filme, dando esse poder na mão do Mahershala Ali. E aí, como o cara abdicou do seu poder de produtor do filme, o Mahershala Ali se tornou o produtor do filme. Então o filme, a ideia é dele. Então ele não vai deixar qualquer um dirigir ou escrever esse filme. Então foram passando os roteiristas, foram entregando roteiros, e ele foi recusando cada um desses roteiros, porque na visão dele nunca estava bom, resultando no adiamento desse filme, que também se repetia
com os diretores, porque um diretor queria seguir um caminho e o ator principal queria seguir um outro caminho. Porque quem manda aqui sou eu, o ator principal. Porque o ator principal que é o produtor do filme, que no caso não é o Kevin Feige. Quem manda no filme é uma Mahershala Ali. Então isso é um problema, porque você não tem uma direção com autoridade, você não tem um roteirista com autoridade, não tem ninguém com autoridade dentro desse filme. A única pessoa com autoridade dentro desse filme é o produtor do filme, que é o ator principal. E isso muitas vezes pode dar certo, pode sair algo muito bom disso aí, mas que várias vezes pode dar errado, que aparentemente é o caso de Blade. Agora, se isso não for para que o filme ele seja um filme que vai ganhar um Oscar, que vai reinventar o gênero de super-heróis, vai mudar todo o ecossistema de como a gente produz um filme de vampiro, um filme da Marvel, pô, eu tô com uma racha lá, demora o quanto você quiser pra fazer esse filme. Agora, e não foi isso, pelo amor de Deus, é um filme de vampiro, é um filme de vampiro que caça outro vampiro. Não pode ser uma coisa tão complicada assim de ser feita, é um filme pra vender boneco. E a Marvel não pode se dar o luxo, o direito de cancelar o Blade ou fazer o filme ser um fracasso. Porque o Blade, ele é um personagem muito importante dentro da história da Marvel, porque o Blade do Wesley Snipes foi o filme que salvou a Marvel da falência. Antes de X-Men, antes de Homem-Aranha, antes de Quarteto Fantástico, Blade foi o filme que deu certo. Blade foi o filme que segurou a Marvel da falência, rendeu uma trilogia, deu um novo olhar sobre os filmes de super-heróis dentro da Marvel, mostrou que esses filmes poderiam dar dinheiro e que ajudou a Marvel a vender outros personagens como o Homem-Aranha, o Hulk, os X-Men, e que foram vendas que aconteceram por culpa de Blade, que proporcionou que outros filmes fossem feitos ao longo dos anos. Foi o estopim inicial, até mesmo da Disney querer comprar a Marvel, e que fez com que a Disney começasse a investir pesado em filmes de quadrinhos. E tudo isso começou com Blade, que não é um super-herói típico, mas é um personagem de quadrinhos da Marvel, e que por dar certo, ter dado dinheiro, deu pra Marvel a confiança de produzir esses filmes. Então a Marvel, ela realmente não tem pressa em fazer o filme do Blade, mas a Marvel, ela precisa que Blade dê certo, desde que seja incrível, tem a chance de ganhar o Oscar, né? Porque pra mim, aparentemente, é isso que o Mahershala Ali tá com o Blade. Maravilha, demore o quanto quiser. Só que aparentemente não vai ser isso que vai acontecer com esse filme do Blade. Mas bom, por enquanto é isso. Eu gostaria que se inscrevesse aqui no canal pra ajudar aqui o canal a crescer, deixasse um like, deixasse um comentário sobre esse adiamento, essa troca de diretor dessa nova versão, desse novo filme do Blade dentro do CM. Mas bom, por enquanto é isso e fui!